Bom dia a todos e obrigado. Pronto, acabámos de ficar a saber mais uma vez, de facto, as especialidades sindicalistas são as adversativas, não é? São os mas, temos de estar sempre a desmontar mas. Este é o nosso trabalho e é um trabalho de estudo, e é nestas coisas que se vê é que são os sindicatos que trabalham e que não trabalham. Eu ia só muito rapidamente, até porque o tempo já vai um bocadinho estendido, para não atrasarmos os trabalhos, explicar só um bocadinho o que motivou estas jornadas e foram praticamente decididas em tempo recorde, como creio que perceberão. E foi um bocadinho imediatamente, portanto, após a tomada de posse, considerou-se, entre as várias hipóteses de trabalho que havia para o Departamento de Formação neste momento, uma das coisas que foi imediatamente consensual para fazer certas jornadas, e as jornadas com este conceito, ou seja, nesta modalidade em que, se repararem e olharem bem para o programa, não há convidados, digamos, externos, mas, no fundo, como dizia há pouco a Ondina ali fora, não é estar em família, ou seja, no fundo é ouvirmos todos um pouco uns aos outros, temos um conjunto de quadros novos, interessa fazer isto nesta fase, uma vez que estamos a começar um ano letivo e, portanto, importa dar uma força renovada a esta força que conta, não é? Que é um bocadinho isso que está presente no lemas das nossas jornadas. E foi isso que foi um bocadinho pensado, ou seja, como disse o Francisco também já, vamos ter aqui um momento de alguma revisão histórica, não é? Nesta parte inicial. Aliás, isso até dá um certo, mostra bem até aqui a parte da formação por trás disto tudo. Começamos por trabalhar a história e depois há uma dinâmica à tarde, não é? Uma dinâmica de grupos. Portanto, nesta fase inicial vamos começar efetivamente por conhecer um pouquinho o sindicato. Para quem não conhece, estes 42 anos de história, que na minha opinião são bem mais do que isso, embora isso não esteja nos papéis, mas está documentado historicamente, não é? Aliás, está aqui a Manela Silva já a rir-se para mim, eu por acaso permito-vos contar esta história. Este verão passei uma parte deste verão, em vez de estar a ler só filosofia, que também às vezes também pode tornar-se monótono, não é que seja, porque eu gosto muito, mas tive de facto a ler algumas obras do sindicato e para minha surpresa, digo isto com toda a honestidade, estou a ser maximamente sincero, estava a ler um livro sobre que se chama Educação e Sindicalismo Docente. Creio que a Manela irá falar um pouquinho sobre isso. E de repente, do nada, aparece-me a história da Manuela Silva, que tinha estado numa reunião em 1971, se a memória não me trai, não é? Ou seja, ainda durante o regime, numa reunião, na altura, a propósito de uma reforma educativa que se ia fazer, no âmbito dos grupos de estudo. Eu fiquei surpreendidíssimo, ao mesmo tempo senti um peso, uma responsabilidade de tamanho, que é nós estarmos no meio disto tudo, é tanto o peso histórico por trás disto tudo, que de facto nós temos que ter algum respeito pela entidade que representamos. E também com isto, obviamente, iremos ver agora já a seguir um trabalho feito de facto pelo Rogério e pelo Ricardo, absolutamente extraordinário, com um vídeo, com vários momentos desta longa história deste sindicato. Eu ia apenas contar-vos, e vou terminar por aqui, vou só também fazer alguns poucos avisos, contar-vos uma história que aconteceu há muito pouco tempo que eu achei particularmente curiosa e que mostra bem o que é um sindicato e a diferença que faz um sindicato. Um colega ativista, digamos, das lutas que supostamente se intensificaram efetivamente nos últimos 2 anos aproximadamente, que dizia isto, que tinha enviado 4 cartas ao Presidente da República a propósito da recuperação do tempo de serviço e que o Presidente da República nunca tinha respondido. E eu, obviamente, sou sincero, fiquei sem resposta, mas fiquei a pensar naquilo. E fiquei a pensar porquê? Porque imediatamente o que me veio à cabeça foi isto. De facto, se nós pensarmos um bocadinho, é fácil perceber a força que tem um sindicato. Porque somos obrigados, o Presidente da República, ou seja, as entidades governamentais são obrigadas a ouvir, porque nós somos muitos e estamos constituídos, e a força que é a força do indivíduo. Nota-se muito bem nisto, de facto, a diferença que é estarmos todos unidos, estarmos estruturados, para conseguirmos fazer valer aquilo que efetivamente nós pretendemos. Seguramente a Manuela Silva, com todo o respeito que lhe tenho, se calhar se tivesse pedido para ir esse tal congresso, creio que era um congresso, em 1971 muito provavelmente não iria, mas havia uns grupos de estudo e foi através dos grupos de estudo que chegou lá. Isto faz toda a diferença. E daí me ter lembrado desta história para vos contar, porque foi há muito pouco tempo. Vou só agora fazer alguns pequenos, digamos, avisos, ou não é avisos, tem algumas informações sobre a forma como
funcionarão as nossas jornadas. Portanto, nós à tarde iremos trabalhar de facto em grupo, com de facto baseado, colocando aqui, se olharem também, o Francisco há pouco falou nisso, na pasta estão um conjunto de perguntas que nós iremos conjuntamente tentar responder em grupo. E esses grupos estarão dinamizados portanto, serão 5 grupos dinamizados por 5 pares, digamos, dinamizadores. O grupo 1, portanto, depois na altura ver-se há isto logo no início da tarde, depois o grupo 1 será com Francisco Gonçalves e Cristina Nogueira, o grupo 2 com o José Manel e a Susana Nogueira, o grupo 3 o Rogério e a Sónia Duarte, o grupo 4 estarei eu e o Paulo Campos, no grupo 5 estará a Marta Cruz e o Ricardo Cardoso. Lembrar também apenas que, portanto, daqui será feita, portanto, destes 2 dias de jornadas, portanto, haverá uma ação de curta duração. O que importa, portanto, que não se esqueçam de assinar as folhas de presença, também, porque isso é fundamental, tal como depois fazer a avaliação e será enviado posteriormente, imediatamente a seguir às jornadas, o modelo de relatório para preencher. Uma página, não será mais do que isso. Por último, chamar só a atenção que, entretanto, também como tem um programa convosco, o programa das jornadas, que não haverá jantar hoje, quer dizer, não quer dizer que não possam jantar, como é óbvio, não jantar com certeza, mas não haverá jantar, houve aqui uma gralha, portanto, e apesar, exatamente, organizado, apesar de tantos olhos olharem para isto, devem ter sido os olhos de agosto, ou uma coisa assim, portanto, passou despercebido, e portanto há de facto essa alteração. Resta-me desejar a todos que tenhamos todos umas ótimas jornadas e vamos agora, eu permito-me desde já fazer esta avaliação, ver um vídeo efetivamente feito por 2 membros também da nossa estrutura, que está absolutamente extraordinário e que documentam muitíssimo bem aquela que é de facto a história do nosso sindicato.